Tem um filme excelente sobre Idade Média, que vocês provavelmente já assistiram, é um filme bem antigo, que chama O Nome da Rosa, né, que é baseado num livro também excelente do Humberto Eco. Para quem não assistiu, ou para quem já assistiu há muito tempo, a história basicamente é de um monge franciscano que vai visitar uma abadia beneditina por causa de um debate que está acontecendo entre os franciscanos e o papado sobre a questão da pobreza na igreja e tal, mas toda essa trama fica meio de lado porque começam a acontecer uns crimes na abadia, né? Alguns monges começam a aparecer em série, mortos de forma misteriosa, e esse monge franciscano que está visitando a abadia é uma espécie de Sherlock Holmes medieval, né, interpretado pelo Sean Connery, e ele começa a investigar bastante racionalmente esses crimes e chega à conclusão, ele eventualmente descobre o que estava acontecendo, que é que tudo isso tinha a ver com um livro secreto, um livro antigo, que o bibliotecário da abadia queria impedir os outros monges de ler. E o método que esse bibliotecário usava para impedir as pessoas de ler o livro era envenenando as suas páginas, né? Então, por causa do hábito de passar páginas de livro lambendo o dedo, né? Umedecendo a ponta do dedo para passar a folha, as pessoas acabavam se contaminando por arsênico, se não me engano, ao lerem, né? Ao passarem as páginas do livro e levarem o dedo à boca. Essa ideia do livro envenenado é uma ideia assim fantástica e todo mundo que lembra desse filme, do Nome da Rosa, lembra com certeza desse detalhe, né? Mas essa ideia, apesar de ser uma ideia fantástica, ela não é uma ideia original do filme e nem original do livro no qual o filme foi baseado. Tem uma história mais de 1000 anos mais antiga que essa história do Nome da Rosa, que traz essa ideia também do livro envenenado. E essa história está, inclusive, no livro das Mil e Uma Noites, que eu estou fazendo uma série aqui sobre as Mil e Uma Noites, né? E eu queria trazer para vocês essa história que inspirou a história do livro envenenado do Nome da Rosa. A história a qual eu estou me referindo aqui é a história do rei Yunnan e o sábio Duban, e ela diz mais ou menos o seguinte: há muito tempo havia um rei numa cidade da Pérsia chamado Yunnan, e ele tinha o corpo completamente coberto por lepra. E nenhum dos médicos e dos sábios da região conseguia curar o rei, ele já estava assim desenganado, né, como se diz, até que um dia apareceu um sábio estrangeiro, bastante educado em várias culturas e que propôs curar o rei. O texto aqui, né, e eu vou ler um trechinho aqui para vocês, diz mais especificamente que esse sábio, né, o Duban, lera os livros gregos, persas, turcos, árabes, bizantinos, siríacos e hebraicos e dominara os saberes neles contidos. Ele conhecia o fundamento da sabedoria neles contida, a base em que se radicavam suas questões e os benefícios que delas advinham. Ele tinha também conhecimento de todas as plantas e ervas nocivas e benéficas, detinha o conhecimento dos filósofos e passara por todos os ramos do saber. Eu vou até fazer um comentário sobre isso depois no final do vídeo, mas continuando a história, esse sábio vai aplicar então os seus saberes, especialmente relacionados ali a ervas medicinais, e vai fazer um remédio misturando várias dessas ervas para curar o rei, né? E ele coloca todo o remédio, na verdade, dentro de um bastão usado num jogo tipo um polo, né? Um jogo que se joga com bola de cima de um cavalo, e vai dar esse bastão para o rei jogar o polo. E enquanto o rei joga, ele vai transpirando, e o encontro da transpiração do rei com a exalação das ervas medicinais, vai efetivamente curar o corpo do rei. E por causa desse benefício enorme que o sábio fez para o rei vai começar a dar uma série de presentes para ele, vai começar a incorporar ele nas atividades da corte, vai colocar ele sempre assentado do seu lado nas ceias, né, nos banquetes, e isso vai gerar grandes ciúmes entre os cortesãos, principalmente ciúmes da parte do vizir, né? A figura do vizir ciumento é muito recorrente nas Mil e Uma Noites, mas o vizir, que é uma espécie de primeiro-ministro ali, vai ficar muito enciumado com aquela situação privilegiada do sábio Duban e vai começar a colocar umas abobrinhas na cabeça do rei, dizendo assim que na verdade ele era uma espécie de espião que havia chegado no reino ali para prejudicar o rei, para matar o rei. Como ele tinha muitos conhecimentos de botânica, muitos conhecimentos médicos, ele poderia igualmente aplicar isso para fazer venenos e acabar destruindo a vida do rei. E o rei, que também é muito comum nas Mil e Uma Noites a figura do rei não muito sábio, né? Ele vai cair nesse papo do vizir e vai pedir a cabeça, literalmente mesmo, do médico. Ele vai chamar o sábio, Duban, vai chamar o carrasco
e vai pedir para que o carrasco corte a cabeça ali do sábio. Mas assim, até agora não entrou a questão do livro que eu falei que aparece na história, né? E ela vai entrar exatamente nesse ponto, porque o sábio ele vai ficar extremamente indignado com isso que está acontecendo com ele, é uma injustiça tremenda, ele fez um benefício para o rei e está recebendo como recompensa a morte, né? E ele vai então armar uma artimanha dizendo para o rei o seguinte: não me execute, né? Primeiro ele vai tentar convencer o rei, vai dizer assim: se você me poupar, Deus vai te poupar, mas se você me matar, Deus vai te matar, né? Mas o rei está muito convicto de que a coisa certa é matar o sábio, e aí ele vai dizer então o seguinte: tá, beleza, então pode me matar, mas permita antes que eu distribua os meus vários livros antigos ali de medicina para as pessoas que podem se beneficiar deles, e também permita que eu dê o meu livro mais precioso para você, né? Que é o livro dos segredos, ou o livro dos segredos. E aí o rei vai ficar bastante curioso em relação a esse livro e vai dizer o seguinte, né? Quais são esses segredos contidos nesse livro? E o sábio vai responder da seguinte forma. O texto aqui, lendo diretamente do livro, vai dizer o seguinte: respondeu o sábio: ele contém coisas inumeráveis, mas o seu segredo primordial consiste no seguinte: quando o Senhor mandar me decapitar e abrir a sexta folha dele, lendo as 3 primeiras linhas da página à sua esquerda e depois dirigindo a palavra a mim, minha cabeça lhe falará e responderá às perguntas que fizer. Então, depois de decapitado, faça esse procedimento, né, de leitura do livro, e a cabeça ali, milagrosamente, do sábio responderia às perguntas do rei, né? E aí é que o rei se anima mesmo para executar o sábio, porque ele quer ver essa coisa curiosa, né? E aí buscam então esse livro do sábio, né, O Segredo dos Segredos, e o sábio vai explicar como que as coisas devem ser feitas no detalhe, né? Ele vai dizer o seguinte: tragam-me uma bacia. E nela ele aspergiu e espalhou um pó. Depois disse: ó rei, tome este livro, mas não o abra até que eu seja decapitado. Quando isso acontecer, que a minha cabeça seja depositada na bacia e ordene que ela seja esfregada no pó. Quando vocês tiverem feito isso, o sangue da cabeça cessará de escorrer. Depois, abra o livro e faça perguntas à minha cabeça, que ela lhe responderá. O carrasco então aproximou-se do sábio, desembainhou a espada e aplicou no sábio um único golpe que lhe cortou a cabeça, lançando-a no meio da bacia. Esfregou-a no pó e o sangue parou de escorrer. O sábio Duban, então, como ele havia predito, abriu os olhos e disse: ó rei, abra o livro. O rei obedeceu, mas, verificando que as folhas estavam grudadas, levou o dedo à boca, umedeceu-o com saliva e abriu a primeira folha, e continuou folheando, embora a custo, pois as folhas não se abriam. E aí, como eu já dei o spoiler aqui, tá claro o que vai acontecer, né? O rei folheou 7 páginas, mas vendo que não continham escrita alguma, disse: ó sábio, não estou vendo nada escrito nesse livro. E o sábio respondeu: folheie mais. A cabeça do sábio, né, decapitada, respondeu: folheie mais. E ele, o rei, folheou mais, mas tampouco encontrou algo. Mal havia terminado de fazer isso, a droga se espalhou por seu organismo, pois o livro estava envenenado, e então ele titubeou, cambaleou e se curvou, né? Morreu. E o conto se encerra então assim, e eu acho esse conto extremamente interessante, não só pela sua própria história, mas como que ele mostra essa questão que eu já comentei, né? Eu falei que ia fazer um comentário sobre a questão da educação do sábio, e eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre filosofia greco-islâmica, em que eu falo um pouco sobre isso, que é como que as culturas nesse período, né, se encontravam, principalmente a filosofia, as ciências, né, se encontravam assim de uma forma muito profícua, né, muito fértil, pelas rotas de comércio, até por guerras também, né, mas havia essa comunicação entre culturas que favoreceu muito o desenvolvimento da filosofia e das ciências nesse contexto, né? E essa educação do sábio nessa história é uma evidência, né, dessa realidade histórica do encontro ali de culturas eruditas. E mais interessante ainda é que essa realidade, né, essa questão da história de ser essa transmissão assim, né, intercultural, intertemporal de conhecimentos e ideias, ela se comprova também no fato de que essa história vai ser apropriada, né, 1000 anos depois, por um escritor italiano, que é o Umberto Eco, e vai ser adaptada por um cineasta francês, que é esqueci o nome do diretor agora, alguma coisa Anu, que vai fazer um filme em inglês, e que eu vi esse filme na minha escola aqui no Brasil,
lá nos anos 2000, né, passado pela professora de história. Eu acredito que muitas pessoas assistiram esse filme na escola, nas aulas de história, né? Mas enfim, né, eu acho fascinante essa característica da história, né? De como é que a gente se conecta de forma muito aleatória, né, e imprevisível com diferentes tempos e pessoas e lugares. Enfim, né, vocês entenderam a ideia aqui, né? Se esse cara não tivesse escrito, ou essa mulher, sei lá, não tivesse escrito esse conto, não tivesse contado esse conto mais de 1000 anos atrás, o Humberto Eco não teria feito o seu livro, o filme não teria saído, eu não estaria falando com você sobre isso agora, estaria fazendo outra coisa, sabe-se lá o que, né? Mas nesse multiverso aqui, né, para aproveitar a ideia da moda, nesse multiverso aqui eu estou extremamente conectado com essas figuras históricas antigas, é, de muito longe de onde eu estou, né, no tempo e no espaço, falando com vocês aqui, seja onde estiverem também, sobre esse assunto específico, né, graças a uma conjunção de infinitas variáveis. Mas enfim, acho que tá bom de viagem por hoje. Se você achou interessante o conto, deixe seus comentários aí embaixo, se inscreva no canal e nos vemos no próximo. Falou!